Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre alguns jogadores que estavam e estão ainda emprestados pelo Cruzeiro. No total são 5 que podem e vão voltar para o Cruzeiro. E será que tem alguns desses que poderiam ser uma alternativa de serem novamente aproveitados? Nem diria para esse ano, tá? Porque alguns já voltaram para a toca e basicamente não vão ter mais espaço na Raposa, e outros quais são os números que foram contratados inclusive na gestão do Ronaldo, que eu quero trazer aqui para vocês. Lembrando que o Cruzeiro diminuiu bastante a média de jogadores emprestados, tá? Porque antes toda a temporada tinha ali 7, 8, 9, 10 atletas emprestados pelo Cruzeiro, e nesse ano já é um número bem menor, e a expectativa é de que o Cruzeiro tenha poucos jogadores emprestados, tirando obviamente um ou outro da base. Mas se vocês for verem aqui, ó, a maioria desses jogadores foram contratações das gestões passadas com contrato longos. Eu quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de, no caso, 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Quem nos ajuda bastante também é a 188Bet, casa de apostas esportivas, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, com você vindo aqui pelo link embaixo na descrição. Vou deixar destaque para esse jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, no caso uma vitória do Cruzeiro fora de casa, pagando mais de R$3 a cada real apostado, ótima cotação. Eu depositei aqui, R$15 se você apostar numa vitória do Cruzeiro, voltando mais de 45. Então, ótima cotação para você fazer parte hoje mesmo da 188. O link vai estar aqui nos comentários. Você vai lá na parte de comentários, no primeiro vai estar lá fixado que eu deixo para vocês. Você faz seu registro, faz seu primeiro depósito a partir de R$15 e você vai ter 100% de bônus. Ou seja, esses R$15 vão virar 30 para você começar. Então corra lá, o link vai estar aqui embaixo para começar, né, nesses próximos compromissos e essa série A com a reta final bem decisiva para o Cruzeiro, junto com a 188. Então o primeiro jogador aqui é um zagueiro, que é o Luiz Hungria, né, que seria o nome dele, vocês vão lembrar, né, o Luiz Felipe, zagueiro de 22 anos, que chegou ainda na gestão do Ronaldo no ano passado para a disputa da Série B, onde fez apenas 3 partidas, foram apenas 3 jogos pelo Cruzeiro, não conseguiu ir muito bem, dava para ver até que em alguns jogos parecia que ele estava ansioso, né, algo nesse sentido. Enfim, ele jogou essas 3 partidas, vindo lá do PSV da Holanda, e foi repassado ao Tombense para a disputa da Série B, onde até aqui tem sido muito mais reserva, tá, na competição. Foram 7 partidas e 1 gol marcado durante a temporada, e vale lembrar que o contrato dele com o Cruzeiro é longo, tá, é até dezembro de 2025, pelo que eu vi aqui. Então não é um contrato curto, então o Cruzeiro vai ter que ou dar espaço para o Luiz Felipe, se ele tiver mais o espaço e oportunidades no Cruzeiro, ou arrumar uma nova equipe para a próxima temporada, porque não acho que ele vai ser utilizado, tá? Zagueiro que surge muito bem na base do Curitiba, fica lá no PSV, onde no PSV fez apenas uma partida no time principal. Nas outras ele ficou, no caso, jogando pela equipe B, no qual foram quase 40 jogos pela equipe, então não dá para dizer que é um zagueiro sem experiência, não, longe disso. Já fez 3 jogos pelo Cruzeiro, uma pelo PSV profissional, e agora essas 7 partidas pela equipe da Tombense, e enfim, tem sido muito mais reserva, né, do que titular. Bom, eu até peguei aqui os números dele, ó. O último jogo que ele jogou como titular foi na derrota da Tombense, que inclusive ele fez um gol contra o Avaí no dia 19 de agosto, né? Então desde então não tem entrado em campo e está sendo muito mais reserva realmente do que titular. Pelo que eu vi aqui, ele não teve nenhum tipo de problema físico, então deve voltar ao Cruzeiro no início do próximo ano, e é mais um, né, dos jogadores do Cruzeiro emprestados, no caso por algumas equipes, a maioria na Série B e C no Campeonato Brasileiro. Só corrigindo, o contrato do Luiz Felipe vai até o dia 30 de novembro de 2024, então tem mais um ano aí com o Cruzeiro. Outro aqui que eu queria comentar é a respeito do Bruno José, eu diria que o melhor, né, que tem tido um bom desempenho até aqui, pelo Guarani, o jogador que está emprestado até o final do ano, tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem, e ainda não está definido se o Guarani vai pagar uma compensação financeira para o Cruzeiro ou não. As equipes chegaram a um acordo para ele jogar até o final da temporada, mas não está definido ainda em relação a valores ou algo nesse sentido. Enfim, vive uma fase boa lá no Guarani, vou deixar aqui para vocês. 37 partidas, 5 gols marcados e 9 assistências, é o melhor ano isolado da sua carreira como jogador profissional, tá até aqui com 25 anos de idade,
joga tanto de ponta direita quanto de ponta esquerda. E o Guarani vive uma fase muito boa de arrancada, né, na Série B. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão na 4ª colocação, estão brigando aí pelo G4, uma vaga na Série A. E o Bruno José tem sido uma das peças importantíssimas da equipe desde o ano passado, né, quando ele foi emprestado depois do Campeonato Estadual. Jogou ali aquela reta final da Série B pelo Guarani, 35 partidas, 2 gols e 1 assistência, e nesse ano com números bem melhores. Lembrando que o Cruzeiro trocou o Maurício, 10% do Maurício no Bruno José, e assim, é um jogador que com certeza vale alguns milhões, né? Porque vive uma fase boa, não está aí com uma idade tão avançada e tem esse contrato com o Cruzeiro por mais uma temporada. Vamos esperar para ver como que vai ficar esse acordo e acerto com o Guarani, que tem sido uma peça bem importante na disputa da Série B. Lembrando que o Bruno José, ano passado, jogou pelo Cruzeiro no Campeonato Estadual, teve sim algumas chances com o Pesolano, no qual foram 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. Em 2021, na Série B, ele fez parte também do elenco, com 45 jogos, 3 gols e 4 assistências. Não foi uma passagem assim maravilhosa, fez alguns gols ali, um ou outro importantes, mas um desempenho razoável, assim como todo aquele elenco do Cruzeiro de 2021, no qual ele fez parte e jogou a grande maioria, né, como titular, o atacante então aí revelado pelo Internacional. Bom, mais um aqui, né, que foi contratado na gestão passada é o Claudinho, esse que tem contrato longo, viu, até dezembro de 2025, um meio-campista que hoje tem 22 anos e foi agora para o seu 4º empréstimo consecutivo, no qual não conseguiu, assim, ter um excelente desempenho. Até que os clubes no qual o Cruzeiro empresta, o Claudinho, ele joga, só que ele não marca gols, não dá assistências. Por exemplo, nessa última edição da Série C, foi emprestado ao Pouso Alegre, que acabou, se não estiver enganado, foi rebaixado, vou até conferir. Sim, foi rebaixado na última colocação da Série C e o Claudinho fez parte ali da reta final da competição, no qual foram 8 partidas pelo Pouso Alegre. Pelo que eu vi aqui, não fez nenhum gol e nenhuma assistência. No início do ano também disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André, 6 partidas também com nenhum gol marcado. Temporada passada jogou a Série B pela Chapecoense com 20 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, foi muito mais reserva do que titular. E começou o ano passado também no Mirassol, no Campeonato Paulista, com apenas 7 jogos. Então não tem conseguido jogar com frequência. Desde quando ele chega no Cruzeiro também já teve um desempenho bem abaixo do que era de se esperar. Ele chegou na época com 19 para 20 anos, comprado junto à Ferroviária. Naquela época tinha valores de acordo com o Sérgio Rodrigues, que era próximo de 3 milhões, 3 milhões e meio de reais. Para falar a verdade, nunca foi, né, muito confirmado esses valores. Enfim, 2020 pelo Cruzeiro, 14 partidas, nenhum gol. 2021, 28 jogos, 2 gols e 2 assistências. Até que fez alguns bons jogos ali naquela Série B de 2021, mas no geral uma passagem bem ruim do Claudinho pelo Cruzeiro. E é um jogador também totalmente fora dos planos da SAF, né? Mais um, né, no caso que estava sendo emprestado pelo Cruzeiro e agora, né, vai voltar, não deve ser utilizado. Ele e o Vitor Leque, eu já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre o Vitor Leque, que estava no Remo e também voltou depois de poucas partidas, não foi titular, assim, não fez ótimo desempenho e deve voltar e ser emprestado para uma nova equipe a partir do próximo ano. 2 jogadores que foram contratados ainda pela antiga gestão e tem contrato longo, né? Isso que acaba complicando, porque mesmo quase fazendo 2 anos que o Ronaldo está no Cruzeiro, já tinha alguns jogadores ainda mais jovens, com 20, 19, 22 anos, como é no caso do Bruno José, do Claudinho e do Vitor Leque, que chegaram antes e tiveram esse contrato bem mais longo, né, do que seria se fosse a gestão do Ronaldo. Então tem toda essa questão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também. O que você acha do Claudinho e esse desempenho bem ruim até aqui pelo Cruzeiro e por outras equipes no qual ele foi emprestado. Mais um aqui também é o Neto Moura, que tem jogado até com frequência lá pelo Mirassol, até aqui 9 jogos. Eu olhei e pensei que era um número baixo, porém dos últimos jogos que ele fez, todos como titular e jogando os 90 minutos. Ó. O Mirassol vem de 3 vitórias consecutivas com o Neto Moura jogando, tá? Vitória 3-0 contra a Ponte Preta, 1-0 contra o CRB e 2-1 contra o ABC fora de casa, no último dia 10 agora de outubro, que ele foi titular nessa terça-feira e jogou muito bem, mais uma partida como titular pela equipe do Mirassol, que ele já teve uma passagem, né, em 2021, 2019 e também até antes dele vir para o Cruzeiro, depois do Campeonato Paulista de 2022. Pelo Cruzeiro foi bem no ano passado, na Série B foi sensacional, 28 jogos e 3 assistências, tanto que o Cruzeiro compra os seus direitos econômicos junto à equipe paulista. E nesse ano até teve um bom desempenho no início da temporada, mas caiu bastante de rendimento e fez 24 jogos e voltou a ser emprestado
novamente para o Mirassol, né? O Cruzeiro empresta ele, o Mirassol empresta ele para o Cruzeiro, enfim, tomara que o Mirassol compre o jogador, que o Cruzeiro, no caso, não tem um valor definido para a compra em definitivo do Neto Moura, nesse empréstimo em específico. Mas se você for, no caso, analisar, a permanência, então, do jogador foi concretizada no ano passado com uma aquisição por algo próximo de R$1,5 milhão de reais. Eu acho que é um valor até baixo, viu? Se o Cruzeiro quiser negociar ele com o Mirassol, se o Mirassol quiser ficar com ele em definitivo, acho que seria um bom valor, vai. O Cruzeiro recuperaria esse investimento que fez na temporada passada, onde ele tinha realmente jogado muito bem, só que nesse ano não teve um bom desempenho, tanto com o Pesolano quanto com o Pepa, não teve uma boa passagem. Eu até peguei aqui, ó, o contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2025, tá? Então não é um contrato curto, e o empréstimo dele até o dia 30 de novembro de 2023 com o Mirassol. Então ele voltando para o Cruzeiro no ano que vem, eu acho que de todos esses aqui é o que mais poderia ter chances de ser aproveitado. Mas, igual eu falei, não é certeza, até por conta do desempenho que ele teve não muito bom nesse ano de 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Desses todos os jogadores que pertencem ainda ao Cruzeiro e estão emprestados, quem desses você acha que poderia ser uma boa opção para o ano que vem? Lembrando que esses são jogadores que o Cruzeiro ainda tem vínculo nos próximos anos, tá? Porque tem aqui o João Paulo, que está no CRB, tem também o Wagninho, que está no Avaí, mas esses jogadores têm contrato só até o dia 31 de dezembro e acabou, né? Não tem mais vínculo nenhum com o Cruzeiro. Esses são os que poderiam ficar à disposição para o ano que vem. Sinceramente, tirando o Neto Moura ali e o Bruno José, uma vez ou outra ali, ele voltou de empréstimo, o Guarani não ficou com ele, apareceu propostas baixas e joga o campeonato estadual. Talvez ali uma opção ou outra, mas longe de falar que um desses ou outro solucionaria um problema no Cruzeiro, eu acho que não, até porque senão eles estariam aqui no Cruzeiro e não emprestados. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo nos comentários também é o link da 188bet, corre lá, primeiro depósito com 100% de bônus nesse próximo compromisso contra o Cuiabá. Outras notícias e informações estão aqui na tela final e nos vemos aí numa próxima. Valeu!